técnica. Cara, agora vamos revelar uns segredos do Paulo. Ele caga de porta aberta ou de porta fechada? Abertíssima. Tô Tá nem certo, aí, tem que ser essa Não, porra. ele Se você, abriu cara, já. você transa com a pessoa, namora a pessoa, Eu não você tenho vai ficar com nojinho, vergonha da mano. porra de você Não. cagando? Não. Abertíssima. É. Sem... Mas você caga de porta aberta Não, ou Eu não você... sei, eu não mas sei se nem- ela caga, nem cara. Eu sob não tenho essa tortura. informação. Não, isso Às no vezes nosso... eu já aprendi... Amor, com que frequência você vai no banheiro? Porque eu nunca vejo. Ela sempre se... Nem tem sob uma- tortura. Eu acho Mas que por tem, quê? Me explica tem por que que coisas a no mulher não- relacionamento que eu vou querer manter assim, É, não- em off, intactas. Por exemplo, eu A fazendo sua xixi, rotina. cocô. Você acha que ele vê você fazendo suas necessidades ali, vai diminuir o valor sexual ou o valor namorístico Não, da mas coisa? tem uma coisa que eu acho que é você desensibiliza, que nem uma coisa que a Uhum. gente conversou. Ele não fica me vendo pelada assim pela Toda hora. casa. Não, porque eu acho que isso desensibiliza. Você acostuma com o corpo da É pessoa. cérebro, né? Exato. Aí daqui a pouco eu e um saco de batata é a mesma coisa. Então, você ficar vendo a pessoa nua o tempo inteiro, eu acho prejudicial para o relacionamento. Eu acho que eu vou andar vestida e às vezes... Até o momento Então, é, ideal. exato. Você acha? Você concorda? 100%. 100%. Concordo. Isso deve ser conduzido pelo casal, né? O que você mostra e o que você não mostra. É importante. O que Exige você não inteligência. mostra? Fraqueza. Mas será que não é legal se você... Vulnerabilidade. Fraqueza, não. Qual que é a diferença exatamente? Fraqueza é um ponto que você não controla. Você é fraco. Mas a vulnerabilidade... Vulnerabilidade é uma coisa que você tem consciência. Que você sabe que é seu, que é um ponto que você pode mostrar. Ela conhece minhas vulnerabilidades. Agora, quando eu tô me sentindo fraco, eu não falo pra ela, puta, eu tô me sentindo fraco. Entende? Eu Pô, tô pior fudido. que isso é o oposto do que se fala aí hoje em dia. De, tipo, você tem que falar suas fraquezas. Como é que você se sentiu quando aquela questão da dor da mão? Você lembra? Lembro. É porque junta... É uma sensação de impotência, porque eu sou médica. Eu sabia o que essa cirurgia ia trazer para ele. Mas quando a pessoa está passando por isso, é muito difícil, porque você quer tirar a dor. Só que ele está sentindo isso, eu não consegui ajudar. Chega um... Dá pra tirar, E né? ele não toma remédio. Então, assim, tem outro ponto. O cara tá levando a sério esse negócio das drogas mesmo. Não, cara, ele- eu não gosto de como o remédio me faz sentir, assim. Dipirona é um remédio pra dor super comum. Baixa a minha pressão, me sinto mal, não gosto. Entendi. Entendeu? Você é um cara muito autoconsciente do seu organismo. Eu não assim. gosto, eu não gosto de me sentir mole, sabe? Pode É crer, isso. nunca fumo maconha, então. Não. Mas esse ponto Não não pretendo. era uma fraqueza. Não é isso. Porque você tem todos os motivos do mundo para sentir dor. Sim, Foi uma isso não é, amputação, não é cirurgia fraqueza. ortopédica. Sim. Mas É. a minha mentalidade lá, né? No dia. 11 horas da noite, no dia que eu tava olhando pro meu dedo e sentindo aquela dor e sentindo a porra do dedo lá, a minha mentalidade, né? Eu tenho capacidade de ignorar isso. Eu tenho controle. E aí, quando eu comecei a insistir que eu tinha controle, que eu comecei a me fuder mesmo. Né? E aí eu comecei a me sentir fraco. Porque não era isso. Eu tinha Porque que... você insistiu numa coisa que você não tinha de verdade Exato. e aquele sentimento causava uma impotência. né? eu acho que eu acho que é importante o homem compreender que certas coisas que ele faz podem ser negativas para o relacionamento. Então ele tem que saber segurar a onda em certas Mas coisas. você não acha que ela não poderia te ajudar nessas coisas? Você abrindo seu Algumas coração? coisas, sim. Se forem vulnerabilidades, sim, eu abri meu coração. Eu acho que isso é, inclusive, a base da construção do relacionamento. Sim. É você falar para a pessoa, olha, esses são os meus defeitos, eu me sinto assim por causa disso. Né? E a pessoa compreender isso, não utilizar para te escravizar, Tem esse perigo, né? né? Não utilizar para te explorar, te fuder. Te fala assim, você não tem problema, vem aqui que eu te salvo, eu sou seu salvador. Ou então usar aquele ponto, né, como um Uma moeda de argumento, troca. uma moeda de troca. Né? É uma esmola emocional. Eu acho que é importante, você não consegue construir um relacionamento profundo o suficiente se você não demonstrar todas as suas vulnerabilidades. Eu tenho muito mais facilidade em falar dos meus sentimentos do que ela.
Eu Isso tenho é, muito mais- incomum, eu acho, super né? incomum. Sim, sim. Eu tenho muito mais facilidade de dizer algo tá me incomodando, algo é ruim pra mim, algo é difícil pra mim, do que ela tem de falar pra mim. Ela fica, tipo... Parece que vai explodir. E Por não que fala. que você fica assim? Eu acho que eu tento me auto-resolver primeiro, entendeu? Então, assim... E o relacionamento com o Paulo, assim, é a primeira vez que eu tô fazendo esse exercício de falar o que incomoda na hora e não deixar isso Crescer virar dentro tona. de si. Porque daí você acaba criando pequenos elefantes brancos na sala, uma coisa que poderia facilmente ser resolvida se você falar, conversar com a pessoa. Então, olha, eu não gosto disso, ou não concordo, não gostei do jeito que você fez. E ele me mostrou uma coisa muito importante que as pessoas nos relacionamentos é difícil mesmo. Não tem problema. Você pode falar o que você não gosta. Ninguém vai sair correndo dali. Que é uma coisa que o Jordan Peterson fala. Todos nós temos nossos demônios. Você tem os seus, eu tenho os meus. Só que se a gente ficar se tratando que nem um gato arisco, não vai dar certo. Vai criar barreiras, né? Exato. E daí você é legal lidar com um gato arisco? Não é. Então você se fecha também. E os casais, normalmente, pensando assim, se não der, eu largo. E o Jordan Peterson tem um vídeo que é bem interessante, que é o verdadeiro motivo, a verdadeira razão que você tem para permanecer casado. E ele fala isso: eu não vou sair daqui, você não vai sair daí. Ou a gente resolve, ou a nossa vida vai ser um inferno, juntos, porque nenhum dos dois vai sair. É difícil ter essa autodisciplina, na real, né? É uma disciplina isso aí. É uma disciplina dentro do relacionamento, porque você se relacionar profundamente com uma pessoa que foi criada totalmente diferente de você é muito difícil. Então, é um trabalho diário e constante. Por isso que eu falo essa coisa de não ficar mostrando. Você tem que cuidar do relacionamento. E ter claramente, a primeira vez que eu tenho isso na minha vida eu sei que ele não vai sair daí. Eu não vou. E eu não nada. vou sair Não importa. do nosso relacionamento. Qualquer coisa que acontecer, a gente vai resolver. Não e isso importa dá o quão ruim seja. dá uma paz interior, entendeu? Até se qualquer coisa acontecesse. Até se qualquer coisa. Quando você começa a pensar desse jeito, Muda. muda. Porque você fala, putz, aqui eu posso me abrir. Eu não tenho medo de desagradar ele. Porque se eu desagradar, ele vai estar lá, tentando me melhorar. Então, é muito mais fácil. Não, eu concordo com isso. Eu acho que, tipo, muito dos problemas dos relacionamentos hoje em dia é que as pessoas têm... elas ficam pensando, enquanto estiver bom, tá bom. Isso. É. Mas depois que ficar encher meu saco, Troca, vou vazar. E porque tem 1 milhão de outros seres humanos no mundo. Exato. Tem mesmo. Só que daí Quantos você... caras você acha que tem atrás dela? Sim, Entendeu? e Quantas vice-versa, mulheres tem atrás de né? mim? Sim. Mas foda-se. É aqui. Mas isso é muito louco, né? É muito Mas louco isso- ter esse comprometimento Mas assim. isso era o normal, irmão. Até 50 anos atrás, hein? Mas é que a gente não tá vivendo 50 anos atrás, né? Mas era normal. Deixou de ser normal a partir de um certo momento por uma pressão ideológica. Não sei se é necessariamente uma pressão ideológica, eu acredito que tem muito disso influenciando, É a mas é também de uma revolução. realidade sociológica. Não é real a partir do momento que foi criado. Tudo foi criado, né? Não. Olha só. Mas existem motivos para a criação. Então, por que relacionamentos monogâmicos são importantes para a raça humana? Tá? Porque o bebê humano tem um custo social muito Da alto. prole, né? Ele demora 9 meses para se formar. Depois de formado, ele demora anos para ser independente. Então, a mulher tem que escolher muito bem o parceiro dela. Porque ela tem que escolher um cara que vai prover segurança, que vai prover alimentação, que vai prover tranquilidade, enquanto ela tá com aquele negócio ali na mão que se ela soltar, morre. Então, essa condição é muito importante. A monogamia humana é muito importante para o sucesso Da prole. da prole Verdade. e da espécie. E se Entende? tiver uma pessoa que não quer ter prole? Não, aí não tem problema. Aí- Tá dentro do espectro da normalidade. De alguém não quer ter prole? Sim. Que não quer ter filho? Sim. E essa pessoa, ela tem mais liberdades, de certa forma? Sim, ela tem mais tempo. Pra ela mesma, né? Uhum.
que vocês acham dessa parada de ter filho? Vocês querem ter filho? Sim. Uma das primeiras conversas que eu tive com ela. No Instagram. Você lembra como foi o Lembro. lance? Era algum... Acho que não sei o que eu tava falando de ter filho e tal. Aí, mais uma coisa depreciativa que eu falava que ele tirou de mim, que eu falava, eu tô velha, porque eu tenho 37 anos. E, realmente, para a medicina, a partir dos 35, você é considerada mãe idosa. Tem esse termo mesmo. Caralho, com 35, Porque né? a qualidade, a quantidade dos óvulos decai muito. Bom, eu sei que as mulheres têm uma quantidade limitada de óvulos que ela Limitada. produz Então, você pra... começa a produzir lá com seus 13, 14 anos, você está no auge, nos seus 20 e poucos, com 30 cai e com 35 exponencialmente. Então, assim, realmente, para minha biologia, para biologia, eu tô velha mesmo. E daí eu falei, tô velha. Aí ele mandou a seguinte, ele falou, até os 43 dá para meter 5. Aí sim. Aí eu falei, não, realmente, né? Matematicamente. Vocês querem ter possível. 5 filhos? Quantos forem possível, cara. Quantos forem possível. Sei lá, 10, 12. Ô, Toma aí. louco, tá maluco, velho. É muito filho. Não. Você não vai conseguir dar atenção pra todos eles. Mas nem precisa. Eles se se autogerenciáveis. autorregula. Se Autogerenciáveis. autorregula. Opa. Meu avô tinha 12 irmãos. Sim. Um vai criando o outro ali, cara. Nossa, pra mim, 2 tá bom. Você tem irmão? Tenho uma irmã Minha irmã? Mais nova ou mais velha? mais nova. É. Quantos anos? Ela tem 6 anos a menos que eu tenho 31, ela tem 25. 25, isso. Legal. É pouco. Poucos filhos. É pouco irmão, né? Porque, você vê, seu pai e sua mãe deixaram 2. Tipo, soma 0, né? Bom, em teoria, se você for parar pra pensar na perpetuidade da civilização, é melhor que pelo menos algumas pessoas tenham 3, né? Monark, a verdadeira... Ele quer povoar o mundo de Bilinski. É isso, entendeu? Entendi, ele quer ter vários... Quer ter um exército, todo mundo mirando ali na... Exatamente, tá Imagina, tudo cara, já se nos você tiver- planos. Cara, se você tiver 11 filhos, Domina um país pequeno. você vai ter, cara, no mínimo, 22 netos. Entendeu? Parando pra pensar... Vezes 2. Entendeu? Pronto, progressão A geométrica. progressão é geométrica. Exato, eu E fiz um dia aritmética, você não, vai é ser tipo o geométrica. Gengis Khan, Geométrica. com 5% Gengis do... Khan. Cara, você tá ligado que Gengis Khan, ele matou tanta gente que ele diminuiu a pegada de carbono da humanidade na Terra? Não, esse cara... Você pode falar qualquer coisa Eita, dele, mas não pode falar que ele não foi pariu. influente. Né? O cara, ele diminuiu a pegada de carbono dos seres humanos na Não, Terra. hoje em dia de dizem que tanta 5% de todo mundo tem gene de Gengis Tem Khan. gene Gengis Khan. É Exatamente. loucura isso, É né? foda, mas é a progressão geométrica, né? Faz cara? sentido? Faz Começou sentido. com 2 só. Eu tava feliz com 2, tava de boa, assim. Não. É um homem e uma mulher pra você ter a experiência dos sexos ali, de como criar. E tá de boa. Mas às vezes eu penso de não ter filho também. Fico pensando nisso. Sério? Sim. Por quê? A única coisa que eu pensei quando eu tomei os tiros foi... Eu lembro, eu tava na maca, sendo transportado da minha casa pro hospital, sangrando lá, com o pulmão furado, fudido, pensando, caralho, eu vou morrer, eu não tenho filho. Mas você vai morrer de qualquer... É que é uma crença em Deus aí, no caso. É na infinitude, né? Se você tem um filho, você tem uma parte de você que permanece. É muito bonito isso. Sim, O sim. ser humano sim. não foi feito para ser Em finito. teoria, se você tiver... Você tem uma irmã? Tem, meu irmão. Se sua irmã tiver filho, também tem uma parte de você ali que permanece. Mas é um quarto só. É sério. Assim, mas é que do mas a gente decorrer tem do essa tempo, percepção. esse quarto vira um terço, depois vira um décimo, depois vira... Então, mas a gente tem essa percepção. Os seres humanos, eles se organizam, a proximidade tem a ver com a proximidade genética. Você tem mais chance de ter um relacionamento mais profundo com um sobrinho, né, que é 25% parecido com você, do que com uma pessoa que está mais distante, que tem menos genética Mas eu acho envolvida. que é a questão daqueles caras tipo eu, que não consegue transar com ninguém, só encontra as primas, tá ligado, dona? Essa foi pesada. Pesado. Desculpa, eu acho que eu já tô ficando... Não pode beber duas. É, se eu Eu não beber sei se duas, o horário ainda é próprio para É. esse tipo de observação, mas... Sim, desculpa aí, foi mal aí jogar esse peso em vocês. Mas, porra, Carla, fala o seu Instagram aí pra nós.
É carlaserrano.dra, doutora. Várias dicas de saúde, de fitness. Fitness, alimentação, treino. Bebês. Bebês. Legal? E, Paulo, manda o seu aí. Paulo Bilinski. Tá conhecido já. Tá fácil. BILYNSKYJ. Boa. Cara, obrigado vocês dois terem vindo aí. Eu que agradeço, mano. Tem uma pergunta? Então manda a pergunta aí pra gente. Diga. Vou jogar ela na tela aí, você lê, beleza? Vixe. Bom, Caralho. olha lá, Barbona. Uau! Foda essa foto aí. Monark, muito foda o podcast. Parabéns aos três. Paulo, Ah, essa é boa. tem alguma dica pra identificar ciúmes excessivos? Não é bom. Cara, não, essa pergunta é fantástica, Ricardo. Eu conversei hoje com a Carla sobre isso. Eu falei assim, nossa, acho que é a primeira vez na minha vida que eu tô num relacionamento... Qual que foi a palavra que eu usei? Emocionalmente estável. Emocionalmente estável. Se Uma ficar com pessoa- as minas que não tá batendo bem da cabeça. Eu acho que, Ou você não batia bem da cabeça. com certeza, eu acho que é uma mistura, né? Eu já falei, eu não sei se eu já falei sobre isso publicamente, mas a minha mãe faleceu quando eu era pequeno, né? Eu tinha 4 para 5 anos. E isso gera um impacto, né, no desenvolvimento do ser humano. Meu relacionamento com o feminino é muito complicado, Faz sentido. né? Eu cresci sem ter aquela... Né? Quem cresce com mãe tem uma pessoa que Uma ama referência incondicionalmente. A longo prazo. Ali, O resto da vida. Você sabe que se você ligar para sua mãe agora, fala assim, mãe, ela tô vai fudido. responder, assim. Então, o fato de eu ter crescido sem a presença da minha mãe ali gerou diversas consequências. Algumas positivas, né, por eu ter sido criado só pelo meu pai, acaba tendo algumas características, né, de resiliência e tal, de combatividade. O que lado talvez masculino meio que sobrepondo. pega aquele papel que tá faltando ali. Mas eu acho que em virtude disso eu né, tive muitos relacionamentos ruins, muitos relacionamentos bons também. Mas eu falei pra Carla que, cara, que relacionamento bom que a gente tem. Como você é uma pessoa emocionalmente estável, né? Como isso é positivo na minha vida. E eu acho que os ciúmes... o meu avô, o Francisco, ele falava assim, os ciúmes é uma merda. Porque não traz nada de positivo. Essa angústia, né? É só angústia. É diferente. O ódio traz coisas positivas, né? O cara fica mais aguerrido, né? Ele fica mais determinado, né? O ciúmes não. O ciúmes é só coisa negativa. Tem um lado bom do ciúmes, né? Você é um trouxa, né? Como assim? Tem uns caras que são tão trouxa, que não tem ciúme nenhum, e a mulher tá Não. dando volta em cima do cara e o cara nem percebe porque ele tem ciúmes nenhum. Entendi. Tá. Não, assim, existe um nível de ciúmes normal que é, inclusive, bem-vindo, né? Que é o ciúmes que você tem daquilo que você gosta muito, você admira muito, você quer perto de você e não quer perder. Normal, tá? Ele passa a ser patológico e negativo a partir do momento que ele começa a gerar única e exclusivamente sentimentos negativos o tempo todo dentro do relacionamento. Então, tem que ter um equilíbrio. O Jordan fala sobre concordância, né? Que tem que ter uma concordância dentro do relacionamento de paz e tranquilidade. Não pode ser uma paz absoluta, Porque senão a condescendência... porque aí perde o interesse, e não pode ser um nível de conflito muito alto. Você tem que ter um nível de atrito necessário para manter o interesse e manter a tensão dentro do casal. Mas se for muito intenso, você desiste. Se for muito fraco, você também desiste. Então, acho que a melhor forma é você pensar... Os ciúmes da minha mulher, ele me provoca o quanto por cento de emoções negativas? Né? Sim. Assim, será que é mais do que eu estou disposto a... Aturar. Você acha que você é mais ciumento ou eu sou mais ciumento? Você 100%. Sério? Você não tem ciúmes de mim? Muito. Não, eu tenho. Mas eu tenho mais que você? Eu acho que você tem acha? mais, amor. Tem um Por pouco quê? mais. Como que ele manifesta os ciúmes dele? Ele fala. Tipo, não Se eu gostei... tô com ciúmes. Você falou Não, então, mas eu tenho oi pra aquele facilidade. cara. Eu tenho facilidade de falar dos meus sentimentos. O que é Então, quando eu importante sinto pra ciúmes, resolver. eu falo, eu tô com ciúmes. Né? Porque às vezes as pessoas não sabem nem nominar. Nominar o sentimento. Tem dificuldade de dar nome aos seus próprios sentimentos. Então, às vezes você reage mal a uma situação. Mulher faz muito isso, né? Fica emburrada. Uhum. Ficou Azeda. calada. Azeda. É. Azedou. O que tá acontecendo? Nada. E Nada.
se verbalizasse, se acessasse lá o motivo, às vezes é ciúmes. Só. Falou, estou com ciúmes disso. Ou estou com ciúmes porque você respondeu aquela pessoa. É importante pontuar os ciúmes. E é importante não ter vergonha de ter ciúmes. Né? Exato. E pontuar assim, ó, eu tenho ciúmes disso por causa disso. Quem que tá errado na parada, eu ou você? Né? Eu acho que é mais ou menos assim que tem que funcionar. Pode crer. Não, eu falo menos, agora eu estou aprendendo a falar mais. Mas eu tenho ciúmes. Eu já fiz alguma coisa que tinha com ciúmes? Não, já falei pra Não você. vamos entrar nesses detalhes alguém chegou aqui, falando mole perto dele, E ele não rebateu. aí eu falei, pô, falar mole do lado aí... É foda. Ah, pô, falar mole perto dele. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.